Olá, amigos, aqui é Maurício Santini, esse é mais um Rádio Consciência, podcast espiritualista que a gente semanalmente passa para vocês aí. Olha só, nessa semana vamos falar da Cartas de Cristo, a Cartas 2. Para quem não acompanhou, Cartas de Cristo são algumas psicografias que foram passadas por uma ex-freira que se tornou média, que foi preparada durante 40 anos para receber essa consciência crística. Agora, eu não posso atestar a veracidade, porque não dá para falar para vocês que ela recebeu Jesus de Nazaré em pessoa e em espírito e psicografou as cartas. Mas, de qualquer maneira, eu estudo as cartas e eu faço uma compilação dessas cartas e eu acho que muita informação ali procede muito. Tá? Então, por isso que eu estou passando para vocês aí. Para quem não conhece as Cartas de Cristo, basta procurar no Google e vocês vão achar lá todas as cartas gratuitamente no Google, tá? Bom, antes de começar a Cartas 2, eu recebi aqui uma mensagem do meu amigo Rafael Toloi, pelo Facebook, e ele faz um questionamento aqui sobre o processo de iluminação de Jesus, que começou no fato dele se batizar para agradar a mãe dele. É meio incoerente com o que os iluminados indianos, por exemplo, dizem de ser uma experiência para dentro. O que eu respondi pro Rafael é o seguinte: na minha opinião, a questão do batismo de Jesus de Nazaré não teve nada a ver com a iluminação dele. Para mim, por exemplo, a iluminação de Jesus aconteceu antes da encarnação. Ao contrário do Buda, era o Siddhartha Gautama, que se iluminou, né, na figueira, né, embaixo de uma figueira, vendo aquele professor de música ensinando seu aluno da corda que estica demais, arrebenta, e afrouxa demais, ela não toca. Então ele chegou à conclusão do caminho do meio, o equilíbrio, e recebeu uma iluminação, recebeu o corpo búdico. Para mim, Jesus de Nazaré já veio com o corpo crístico, ele já veio preparado, né? Então essa é a minha opinião, né? Pode ser que eu esteja errado. Bom, nas Cartas de Cristo 2, fala depois do deserto, né? Fala alguma coisa contra o Deus que castiga, o sacrifício animal, que eu acho muito importante, e o Deus interno, além de falar do plantio e da colheita. Eu vou falar um pouco do depois do deserto, porque a gente parou ali no depois do deserto. Não sei se dará tempo de falar sobre o sacrifício animal, porque nós temos apenas 15 minutos. Mas nessa semana eu ainda vou soltar o programa, né, mais um programa falando da Cartas 2, porque aí dá tempo da gente conversar direitinho, tá? Eu quero que vocês façam uma gentileza para mim, quem estiver escutando esse programa, se inscrevam ali no canal ali de podcast, que você só clicar e escutar, e ali tem para se inscrever, né, para acompanhar, porque é mais fácil do que eu ficar mandando para vocês, porque aí eu não preciso mandar de novo pelo WhatsApp, pelo inbox, pelo Instagram. Então vocês já recebem diretamente do Spreaker, tá? Que é a plataforma que está alocando esses podcasts aí. Bom, Carta 2, depois do deserto. Durante todo esse tempo eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim cheguei à minha aldeia Nazaré e o povo caçou apertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Vou um parênteses aí. Você vê, por exemplo, eu vi um post nessa semana de algumas freiras que foram atacadas porque estavam defendendo uma causa. Aí no post estava dizendo assim, esse seria o resultado se Jesus de Nazaré chegasse ao mundo nessa época. E eu concordo plenamente, né? Se naquela época, só porque viram um cara um aspecto sujo, né, e a roupa rasgada, já xingavam o cara. Imagina essa época aqui, que os padrões estéticos e os padrões, entre aspas, considerados normais, se você romper com esses padrões, pronto, você já recebe assédio de tudo quanto é tipo, né? Assédio de tudo quanto é tipo nas redes sociais, inclusive ao vivo, tá? Bom, continuando.
Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que os vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente reconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei minha mãe, veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa, gritando: "Mãe, vem depressa! Há um homem velho e sujo na porta." Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesmo, enquanto corria para a porta, abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou-me de cima e baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: "Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?" Imediatamente, sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. "Depressa", disse para minha irmã, assustada. "Deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu. Ele é da família. Temos que cuidar dele." Então esse episódio é interessante porque mostra o pós-deserto. O cara vindo do deserto, recebendo todas as informações espirituais, né, que conseguiu ver o mundo espiritual, o plano espiritual, vendo que tudo era energia. Aí ele chega, lógico, maltrapilho, parecendo um mendigo ali, as pessoas caçoam dele, xingam, né? E é Jesus de Nazaré, né, gente? Com todo aquele cabedal de informações, né? E a mãe, aí me lembrou da parábola do filho pródigo, né? Que não importa o que ele fez, importa que ele é seu irmão, ele está morto de fome. Não importa que confusão ele se meteu, ele é da família, temos que cuidar dele. Né? Me lembrou do filho pródigo. Né? Carta 2, contra o Deus que castiga. Isso é muito importante. Diz assim a carta: "Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco o que eu dizia", a Maria de Nazaré. "E o que é o castigo?" perguntou Maria de Nazaré para ele. Né? Aí ele fala: "Não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus." Quando ele fala superar o eu, ele está dizendo o ego, né? A egolatria, né? O egoísmo. Né? Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre as minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo, se a humanidade fosse indisciplinada. Perguntava se no mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e os governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Gente, é o seguinte, eu fiz uma pesquisa de quantas vezes a Bíblia mencionou a ira do Senhor, a raiva, né, a vingança de Deus. Assim, foram inúmeros, não deu nem para contar, mas em um dos programas eu vou mostrar esses relatos para você, sobre a ira do Senhor. E ele fala que a ira do Senhor é santa, a sua não. A sua, se você se irar, você está cometendo pecado. Mas se Deus se irar, não. Aí é santa. Ou seja, se nós somos imagem e semelhança de Deus, que incongruência é essa, não é verdade? Então, Jesus está dizendo exatamente sobre um Deus que não castiga,
sobre o Deus não punitivo. Né? Porque lá em Jerusalém, em Israel, em todo esse Deus judaico-cristão, ele é punitivo, ele é castigador, ele é inquisidor, né? E Jesus realmente veio para quebrar esse tipo de coisa. Bom, deu tempo para falar sobre o sacrifício animal. Isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo, tá certo? Vamos lá. O sacrifício animal. Como podem acreditar, falando Jesus, que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai, para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois essa é a natureza do Pai Amor, que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e é isso que experimentarão, matança e destruição. Bom, esse ponto é muito importante, porque eu sempre defendo que para agradar qualquer que seja a divindade, Deus, divindade, santo, orixá, qualquer coisa, não é preciso sacrifício animal. Nenhum orixá pede sacrifício animal. Pelo que eu saiba, na Umbanda, por exemplo, não há sacrifício animal. Mas os próprios devotos e adeptos da Umbanda, alguns falsos umbandistas que representam inclusive a maioria, fazem inclusive trabalhos com sacrifício animal. O que realmente para a Umbanda é rechaçado. No candomblé, eu respeito muito bem o candomblé, mas nas roças de candomblé há sacrifício animal, mesmo que seja de modo humano, aproveitando a carne. O que eu posso dizer é o seguinte: Orixá, que é uma emanação da natureza, a deusa tempestade, a Yansan, não pede que mate um boi para trazer 3 tempestades para você. Os orixás não pedem absolutamente morte da criação divina, do Criador, do Absoluto, para trazer benefício para você, para quem quer que seja. Não é preciso disso. Quem pedir isso realmente então não é uma divindade. Tá? Eu lembro inclusive dos sacrifícios, não só animais, ritualísticos humanos, feitos pelos índios pré-colombianos, astecas, maias, toltecas, que sacrificavam virgens, crianças, adolescentes para receberem um benefício de certo Deus. Né? Eu acho que a gente tem que romper com esse tipo de coisa. E Jesus rompe e fala sobre isso, exatamente sobre isso. Tá bom? Então, assim, eu quis falar um pouco também do sacrifício animal, também promovido por outras filosofias, e cabe aqui que eu não tenho nenhuma ressalva contra o candomblé, a umbanda. Eu falo isso, inclusive, dos sacrifícios judeus naquela época, que sacrificavam novilhos e pombos exatamente para receberem, para agradar o Criador, para receberem algum benefício, né? Para entrar no reino dos céus. Né? Isso realmente, Jesus veio inclusive para romper com esse tipo de coisa. E o pensamento espiritualista não pode estar atrelado a esse tipo de sacrifício. Tá bom, gente? Bom, na semana que vem, não, nessa mesma semana, eu vou trazer o resto da carta 2 e vou começar a carta 3. Tá bom? Espero que vocês gostarem do programa, espero que vocês compartilhem isso, por favor, se inscrevam ali, passem para os amigos, tá? E obrigado novamente por escutarem a mim, e espero que eu não esteja perturbando ninguém aí com o meu podcast, que eu acho que é bom para todo mundo escutar um pouquinho sobre espiritualidade, ok? Muito obrigado, namastê e paz e luz a todos vocês. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa, que é nessa semana mesmo, tá ok? Um abraço.